Olá pessoal, agora está na hora da gente falar daquele que eu acho que é o cerne, o coração do marketing. É óbvio que não faz sentido dizer que alguma coisa, alguma área do marketing, alguma área de estudo é mais importante que a outra. Mas se eu tivesse que dizer que tem uma área mais importante, eu diria que é essa, o comportamento do consumidor. É a forma como o consumidor se comporta que acaba definindo como a empresa deve explorar as oportunidades. E uma empresa que tem capacidade de entender o comportamento dos seus consumidores, certamente tem uma capacidade de fazer um marketing diferenciado. Quando a gente fala de comportamento do consumidor, a gente tem que lembrar, aqui no escopo da nossa abordagem, da nossa aula, que existem 4 grandes fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Os fatores de natureza cultural, os fatores de natureza social, os fatores de natureza pessoal e os fatores de natureza psicológica. Quando a gente fala do fator cultural, a gente tem que lembrar que quando uma pessoa nasce, ela é submetida desde pequenininho a uma série de pressões e hábitos e valores, a exposição a determinados valores que acabam moldando a maneira como ela enxerga o mundo, a maneira como ela enxerga a sua realidade. Isso tem um fator, isso tem um peso preponderante aí no consumo de qualquer produto. É só a gente lembrar que existem países onde se come carne de cachorro, em outros em que se come insetos, e tudo isso fonte, tendo como fonte a sua cultura, os seus hábitos. Quando a gente fala de cultura, a gente não pode esquecer, por exemplo, da questão da língua. Existem vários equívocos que foram cometidos aí no mundo empresarial, de empresas que desrespeitaram a sonoridade de algumas palavras e lançaram produtos com nomes estranhos em países diferentes dos países de origem das empresas. Então, é importante estar atento aos aspectos culturais, a cultura de uma forma geral. E aí a gente inclui, a gente detalhou em aula, a questão da subcultura, tem a ver com as diferenças regionais, e a questão das classes sociais, que também tem suas particularidades em termos de valores e referências. Além da questão cultural, a gente também tem a questão social. E aí eu queria destacar um aspecto específico, que são os grupos de referência. A gente vive num mundo onde a gente se apoia muito na opinião das outras pessoas. E todos somos influenciados em maior ou menor medida por aquilo que as outras pessoas acham, pelo que elas estão comprando, pelo que elas nos dizem. E é importante você estar atento a esses grupos de referência. A gente sabe que existe um peso muito grande dos formadores de opinião no consumo de alguns produtos. Então, de repente, tentar influenciar esses formadores de opinião pode ser uma maneira de você conseguir fazer o teu produto ganhar proeminência, não é verdade? Depois você tem os fatores pessoais. Existem alguns fatores mais ligados às características da pessoa e do momento em que ela está vivendo, que acabam impactando a maneira como ela consome. Eu queria destacar, entre esses fatores, a fase do ciclo de vida que ela está. Eu acho que vocês vão lembrar que em aula a gente discutiu que, por exemplo, um casal recém-casado tem um padrão de consumo diferente de pessoas solteiras, que também é diferente de um casal que já tem um filho ou de um casal que tem filhos mais velhos. Basta vocês lembrarem ou tentarem imaginar a cesta de consumo, ou seja, o conjunto de produtos que cada uma desses grupos pode querer comprar, e vocês vão ver que, dependendo do estágio no ciclo de vida daquela pessoa, a quantidade, a qualidade, o tipo de produto que é consumido varia bastante. E por fim, tem os fatores psicológicos, que, como eu disse em aula, estão ganhando muita força hoje em dia. A década de 90 foi considerada a década do cérebro, porque se descobriu muito sobre o funcionamento do cérebro. E o neuromarketing está na ponta da língua aí de qualquer profissional de marketing que se informe sobre o assunto. Então, a questão dos aspectos psicológicos aí é muito, muito importante. Agora, dentro da abordagem tradicional, quando a gente fala dos fatores psicológicos,
a gente lembra da contribuição de duas figuras eminentes aí nessa área, que é o Freud e o Maslow. É óbvio que eles não trabalharam visando entender a questão do marketing, mas as contribuições deles certamente trouxeram elementos para a gente pensar melhor a questão do marketing. O Freud, um aspecto muito relevante do pensamento do Freud, que tem um grande impacto quando a gente fala de marketing, é a questão do inconsciente. Quanto mais se estuda os processos decisórios, mais se percebe que uma boa parte das decisões são tomadas de forma inconsciente. Alguns estudos aí apontam para algo ao redor de 85%. Já pensou? 85% de tudo que a gente compra sem ter uma razão específica. Ou seja, está tudo muito baseado em decisões inconscientes. E que depois, é óbvio, que a gente traveste, a gente camufla com racionalidade para aquilo fazer sentido para a gente. Então, o Freud, quando a gente fala do Freud, a gente pensa imediatamente no papel do inconsciente no processo de compra. E quando a gente fala de Maslow, poxa, o Maslow está presente em praticamente todas as dimensões do conhecimento empresarial. E não seria diferente no marketing. No marketing, o que a gente tem? Vamos lembrar que quando a gente fala de marketing, a gente fala de atender às necessidades dos consumidores. E o Maslow estudou exatamente isso. E de uma maneira bem resumida, o que o Maslow disse é os consumidores, as pessoas de uma forma geral, nunca estão satisfeitas. Elas estão sempre pensando em novas maneiras de satisfazer. Quando elas satisfazem num determinado nível, elas buscam um nível acima, um nível mais sofisticado de atendimento de necessidade. E assim sucessivamente. Para organizar essas ideias, o Maslow disse que a gente tem 5 níveis básicos de necessidades que a gente precisa encaminhar. Primeiro, as necessidades físicas ou fisiológicas, são as nossas necessidades mais básicas. Depois, as necessidades de segurança, que tem a ver com a preservação da vida e a preservação da garantia das necessidades físicas e fisiológicas. Depois, a gente está falando de necessidades de natureza social. Todo mundo quer fazer parte de algum grupo e se sentir parte de um grupo. Depois, as necessidades ligadas ao destaque, a ser estimado pelo grupo em que você está inserido. E por fim, as necessidades mais sublimes, mais elevadas, que é o que a gente costuma chamar de necessidades de autorrealização. Se uma empresa entende esse conjunto de fatores que tem influência direta na maneira como o consumidor processa as suas decisões de compra, não só a decisão de compra, mas anteriormente a motivação, e como ela toma essas decisões, ela está muito mais preparada para poder administrar essa relação entre ela, a empresa, e o seu consumidor. Ok? Até a próxima!